A ignorância humana, na minha opinião, acho que é a pior ferramenta que o ser humano se vale hoje para compreender as pessoas em volta. O que eu tenho observado das pessoas, talvez aqui você que me acompanha, e eu te convido hoje a estar relacionando um pouco essas ideias juntamente com as suas, para que a gente possa chegar em alguns pontos de vista. Até porque eu não sou dono da verdade, qualquer comentário seu é muito relevante aqui. Eu só acho que a humanidade hoje não poderia estar passando pelo que ela está passando. Porque a ignorância é tão grande nessa nuvem que cobre a consciência humana, que, para começar, ele não é feliz. Ele sente que dentro do seu núcleo familiar, embora pareça feliz e alegre essa imagem para todos à volta, algo falta, algo não conecta. A verdade interior dele já não se conecta mais com as pessoas que estão à sua volta. A gente não se conecta mais com os companheiros de trabalho, a ideia não bate, não há objetivos em comum, não há um fortalecimento de uma egrégora coletiva. Então, longe desses conceitos, na minha visão, acredito que o ser humano, muitas das vezes, seja um otário, porque ele trabalha tanto num sistema em que não o recompensa da maneira que ele deveria se sentir recompensado. Hoje, a simplicidade de um homem é tida como uma besteira, como uma idiotice. É ao passo que, quando o ser humano vive numa sociedade que sabe fazer troca, sabe trocar sentimentos, ideias, criatividade, e um ajuda o outro a todo mundo ter uma condição de vida mais alegre e cheia de estímulo, isso hoje é, de alguma forma, boicotado pela rotina, pelos afazeres diários, por uma ideia de responsabilidade errônea que às vezes nós temos frente à família e filhos, que foi uma coisa imposta e não deixa a sua essência ser e produzir a família que você acha e deve fazer, como ela deve ser, como aquilo que na sua essência deveria ser. Mas não, você tem que seguir um molde arquetípico, uma forma, um estilo que lhe é apresentado. É aquela história da propaganda da Doriana. E eu abro meus sentimentos para vocês porque em várias fases da minha vida eu convivi com vários tipos de pessoa. Até que eu comecei a sacar a inteligência consciencial. E que, às vezes, o prazer, né, eu sempre digo que nós somos sensoriais, ou seja, os nossos sentidos podem ser enganados e você imaginar que somente lá naquele lugar você vai sentir aquilo que você sente. E não, às vezes você vai na casa de um amigo e você entra na casa dele e a conversa com ele, a atmosfera, aquele ambiente tem o mesmo frescor daquela casa do rico, daquela casa da pessoa letrada, daquela pessoa que se matou para ter aquela casa no Alphaville, nas montanhas, seja onde for. Nada de crítica a quem mora ali, não tem nada a ver. Só estou dizendo questão dos sentidos, que algumas pessoas se enganam achando que só vão ter um momento agradável quando atingir aquele sucesso que o outro tem. Nossa, isso é um erro tremendo, porque na minha visão, nós não devemos cair nessa pegadinha, sabe? E respeitar aquilo que temos à nossa volta. Muitas vezes aparecem momentos tão legais quanto... E são baratos, são de graça, não precisa se matar, se esforçar demais, trabalhar 12 horas, 16 horas por dia, e depois para ter um final de semana, 1 hora sequer, como recompensa daquele momento que você tanto buscou. Nossa, isso, meu amigo, minha amiga, para mim é uma besteira tão grande, não me cabe na cabeça. Da mesma forma, eu vejo pessoas que batalharam tanto, e depois fizeram, pensando no futuro, e fizeram uma casa de aluguel, depois pensando no futuro, fizeram outra casa de aluguel, melhorou sua casa e tal, sabe? E não foi sentir outras coisas, se colocar num certo desconforto de estar em outro lugar,
viver outra realidade por um período, mesmo tendo condições financeiras de fazer uma viagem, não fez, mesmo tendo condições intelectuais hoje de conversar com muitas pessoas em volta, não fez, fechadas em si, nesse egoísmo tremendo, que eu não entendo o que acontece com o ser humano. Para que isso? Aqui na minha cidade mesmo temos muitas empresas, e alguns bairros aqui são bonitos assim de você ver, casas lindas, mas são casas dormitórios. Ou seja, se as pessoas estão ali trabalhando o dia todo, marido, mulher, 12 horas, colocam um filho num colégio, de preferência o que fique o dia todo, e o que não fica, uma van traz de volta, aí uma empregada recebe, e aquele bairro que você passa caminhando e parece um túmulo, você não vê vida, você não vê nada, sabe, naquele bairro, você não vê aquilo que você já viu na sua infância, hoje você não vê mais, né? Não que aquilo fosse o ideal, né? Provavelmente também estava engessado em algum sistema, mas a grande questão é, a mente do ser humano forma a realidade dele, e essa realidade que eu estou vendo, olha, eu tenho conversado com as pessoas e a sistemática é a mesma. É servir o corpo, servir essa ideia, servir aquilo que parece ser bom, porque o outro tem, eu também tenho que ter. Ninguém diz assim, eu quero andar a pé. Que nem alguém fala de carro para mim, eu falo, não, eu gosto de andar a pé, sabe? Eu dirijo muito bem, tenho carteira de habilitação há muitos anos, sabe? Trabalho com veículo e eu falo para vocês, mas o que me dá prazer é caminhar, por incrível que pareça. Adoro fazer longas jornadas caminhando, sabe? É umas coisas assim que às vezes eu mesmo me pego já intoxicado de tudo isso à minha volta, e uma pessoa fala uma coisa, aí essa conversa que as pessoas chegam, sabe? É sempre aquela, você nunca consegue falar dos seus propósitos, de ideias mais relevantes, de ideias mais poderosas, ideias mais felizes, ideias que soltam a gente, que nos descontraem, fazem a gente rir, sem ter nada entre nós, pecuinha, né? Mas não, as pessoas ficam, trocou de carro, né? Se você troca de carro, você chega no carro, carro é só um carro, meu Deus do céu, sabe? Casa, não, pelo amor de Deus, casa é só uma casa também. Você tem uma ótima casa, um bom conforto, mas você é sensorial, você sabe que se essa casa estivesse em outro lugar, você teria o mesmo conforto. As outras coisas são psicológicas. E o que eu penso no relacionamento com a minha sociedade, com meus parentes, é um termo psicológico. O termo arquetípico é um pouco mais profundo, é aquele que estrutura você exatamente aonde você quer estar e como quer estar, né? Fico pensando muito nessa questão, porque às vezes a pessoa, por ideias de segurança, por ideias de medo, né, não muda de uma cidade para outra, não arrumam outro emprego, não transformam suas vidas. E tudo isso por quê? Porque tem uma sistemática interna muito poderosa de codependência entre as pessoas. É claro que nós podemos sempre ajudar todos que estão à nossa volta, inclusive muito mais a nossa família, claro, mas achar que isso é tudo é muito, sabe? Hoje, e não adianta, você sozinho vai ser difícil mudar uma sociedade inteira. Por isso que às vezes um hall de pessoas místicas, um hall de pessoas que tentam ser menos, digamos assim, ignorantes dentro dessa matrix, né, dentro dessa estrutura que isola as pessoas, né, deixa cada um põe cada um no seu quadrado, como diria. Isso que eu acho que hoje, mais do que nunca, nós devemos usar as redes sociais, usar os recursos que hoje tem para ligar a boas ideias, a boas expressões. Por isso que alguns vídeos nesse ano vão ser de entrevista com as pessoas, que por onde eu andar por aí, eu quero entrevistar, porque eu quero perguntar para as pessoas o que você pensa da vida, e vamos chegar aqui no canal a conclusões juntos, entender tudo isso junto, né? Esse arquétipo operário hoje, que tanto é presente, no arquétipo de operário, arquétipo de executivo, né? Tão comum na nossa sociedade hoje, e que a ideia da busca pelo sucesso é igual para todos. Então, assim, mesmo que as condições do jogo, olha, tipo assim, nós vamos fazer um jogo de arco e flecha. É uma competição, nós temos 10 pessoas, aqui tem um executivo, aqui tem um empreendedor, aqui tem um operário, e aí por cima vamos colocar 10 arquétipos diferentes aqui.
Ó, só que para você eu dou o arco, a flecha, equipamento e disparo. Para você eu dou a flecha, mas só a flecha, viu? Você vai ter que tacar com o seu braço. Para você eu só dou o arco, né? E para você eu não vou dar nada, mas tem que acertar a flecha no alvo. Olha, assim fica muito legal essa disputa, né? Porque você não... Como é que você vai lutar sem ter condições, sem ter ferramentas, né? Sem ter os recursos? É assim que é a vida hoje. Eles dizem assim para você: ah, tenha sucesso. Você não sabe nem por onde começar. Para começar. Você não sabe o que assistir, por onde. Você vai ter que trilhar todo um caminho que o outro que já tem o arco e a flecha já vai estar disparando. Então, aí só que você vai ficar de olho no outro. E aí você não entende qual que é a sistemática. De repente, um que está lá na ponta fala assim: eu não preciso nem estar aqui, eu não preciso competir com ninguém. Eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. Esse da ponta somos nós, que está vendo toda essa disputa, né, essa competição. E, tá dando com os ombros com isso aí. Fiquem vocês aí nessa competição louca de vocês. Eu quero seguir minha vida do jeito que eu escolho a cada manhã e de cada forma. Eu vou me agregar a pessoas que têm tempo. Pessoas que têm tempo para conversar sobre essas coisas, para poder... Por isso que eu faço podcast, para que às vezes você possa colocar um fone de ouvido e você possa, indo para o trabalho, possa ouvir um pouco dessa conversa, né? E aí você possa pensar um pouco, né, em tudo isso que a gente bate um papo aqui. Sabe, aquela coisa assim de você ver o mundo de outra maneira, sabe? Olha as pessoas em volta de você, parecem robôs, autômatas, né? Totalmente automatizados, né? Pessoas automatizadas, né? Nossa, funcionam sistematicamente, e se você perguntar para elas o que elas fizeram o ano passado, elas estavam tão automáticas, não lembram, né? O que fez no verão, no outono, né? Em determinadas estações do ano, não sabia. Só se tiver por um passeio, alguma coisa relevante. É muito pouco. Em 365 dias, a pessoa lembra de 1, 2 dias. Cara, numa vida inteira você vai lembrar de quantos eventos? Nossa, é uma piada. É uma piada a vida das pessoas. Sabe? E a gente precisa acordar urgente para isso aí, gente. Sabe? A gente não pode ficar dormindo, sabe? Vendo tudo isso. Então, às vezes eu falo assim, esse trabalho que eu faço primeiro assim, nossa, quem conseguir despertar, meu Deus, para mim vai me trazer uma alegria muito grande, sabe? Abrir os olhos para uma condição de vida diferente. E é isso. Eu me nego a me encaixar nessa normose, nessa sociedade que só quer cuidar do próprio corpo, cuidar do próprio umbigo, e não quer achar uma resposta maior, uma resposta para nós, humanidade, para nós, seres humanos, né? Essa ligação, não entender como será esse futuro, né, do planeta, das pessoas, como ser melhor, como ser, né? E é claro que eu acredito que esse ser humano melhor, ele é extremamente magnético. É muito gostoso estar na presença dele. É uma coisa que transmite entusiasmo. Hoje as pessoas passam só uma meleca de energia comparativa, sabe? Elas estão sempre comparando, estão sempre competindo. É uma meleca, é uma gosma esse tipo de conversa. Espero que nós aqui do canal não vamos ficar nessa gosma, nesse tipo de pensamento. Vamos partir para outra, para algo mais relevante, algo mais poderoso. Serenidade em todos nós. Eu me torno você. Namastê.